até bem pouco tempo, essas escadarias, corredores, plenário e cadeiras eram espaços exclusivos dos homens. Em todo o mundo, só recentemente vozes femininas são ouvidas nos territórios políticos. No Palácio Tiradentes, cenário de vários espaços de poder, também podemos acompanhar essa trajetória feita de lutas. Eu, por exemplo, hoje me senti agredida aqui nesse parlamento, fui mandado calar a boca e eu não me calei. Pioneirismo. Uma lei preventiva, uma lei que determina que o Estado assuma a sua responsabilidade, que pague o ônus social. E renúncias na vida pessoal. Eu não teria construído a carreira que eu construí se eu tivesse tido uma família. Eu acho assim que eu me dediquei exclusivamente ou preponderantemente à minha carreira policial. Quero te dizer que eu trabalhei muito, muitas vezes muito mais do que os meus companheiros do sexo masculino, tá? E na política, como eu já vinha de uma instituição masculina por excelência, né? Eu já estava acostumada a esse enfrentamento de você, muitas vezes, né? Para a tua retaguarda, você não tem um homem, para a tua retaguarda você tem uma outra mulher. Meu nome é Valquíria da Silva, sou moradora do Jacarezinho, venho trabalhar aqui no Palácio Tiradentes, tenho uns 15 anos já. Comecei na limpeza, hoje eu estou aqui na presidência do Palácio, já tem 5 anos. E eu sirvo o presidente quando possível. E eu gosto muito de trabalhar aqui. A mulher também pode ocupar o espaço que ela quer, entendeu? Basta ter oportunidade. Somente há menos de um século, as parlamentares conquistaram o direito de fazer história, onde até hoje os homens são maioria. Eu olhei e decidi, vou me candidatar à presidência da casa. Nós sabemos que as candidaturas à presidência são construídas em conversação, governador, partidos. Naquele momento eu disse, eu vou lançar minha candidatura e vou começar a conversar com os meus pares para que a gente possa construir uma chapa, né, e poder concorrer à eleição. Naquele momento ali, eu fui a primeira mulher, desde a fundação da Assembleia Legislativa aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, a lançar candidatura para a presidência da Assembleia Legislativa. E também a primeira mulher negra, porque eu sou negra. As pessoas sempre me perguntam, a senhora se intitula negra? Eu não me autodeclaro negra. A minha certidão de nascimento já me declara negra. Eu sou parda. Pardo é preto. Então eu sou preta e gosto muito de ser preta. Desde o século XIX, quando as mulheres estavam restritas ao lar e sem direito de votar e serem votadas, elas fizeram e continuam fazendo história. O presidente me abordou no elevador um belo dia, Pisciani, Jorge Pisciani. Ele me abordou no elevador e falou, Cris, eu quero você para diretora de segurança. Eu não vou te enganar, eu tremi. Eu não era a mais antiga na casa. Eu já tinha, foi em 2015 isso, eu estava aqui desde 89. Então, tinha pessoas, inclusive eu falei para ele, presidente, é uma honra. Eu me considero pronta para isso, mas tem funcionários da segurança mais antigos. Ele falou, não importa, eu já vi todo o seu passado, eu já vi seu currículo, eu preciso que seja você, para a gente fazer um trabalho que seja profissional e um pouco mais sensível. E em sendo mulher, eu acho que ele juntou uma coisa a outra, né? Eu acho que a competência foi a primeira coisa. E aí ele anunciou no dia 8 de março de 2015, eu como a nova diretora de segurança da Assembleia Legislativa do Rio. E a primeira mulher diretora de segurança em todas as assembleias do Brasil.
A presença de mulheres no parlamento carioca, desde o tempo em que o Tiradentes foi Câmara dos Deputados até hoje, suas conquistas e trajetórias estarão neste episódio do Memórias do Parlamento. Não mostraremos apenas histórias da política do Rio de Janeiro, mas também a luta feminina em outros campos de poder, que resultou em conquistas como a Constituinte Federal de 1988, a primeira a estabelecer igualdade jurídica entre os sexos e as raças nos campos das relações de trabalho. Duas décadas em que as causas femininas saíram da invisibilidade, se impuseram na agenda política. A deputada Eloneida Studart veio nessa leva. Trazia na ponta da língua pautas igualitárias e políticas. Acho que esta casa não pode acolher o nome de um deputado, não por ser velho, porque velho também era Ulisses Guimarães, glória eterna do PMDB e da democracia brasileira. Também velho era Nelson Carneiro, que foi o maior legislador brasileiro, e eu própria sou velha. Não por isso, mas porque o deputado Sivuca, daquela tribuna, se orgulha de chamar a chacina da Candelária de faxina da Candelária. E porque o deputado Sivuca faz as suas campanhas à base do slogan bandido bom é bandido morto. Sem dúvida nenhuma, Eloneida é para a gente estar de pé sempre aplaudindo, né? Ela foi, entre outras coisas, a autora, né, do vagão rosa. Foi dela a necessidade de ter um vagão específico, né? A Eloneida tinha uma preocupação especial com a questão da saúde, com a questão da violência, né? Então, eu acho que não dá para contar nem a trajetória do parlamento, sem o papel importante que Eloneida tinha enquanto parlamentar na luta das causas sociais, né, da transparência, do enfrentamento da desigualdade e na luta das questões feministas, né? Eloneida é um exemplo do feminismo aqui na Alerj, né? Eu fiz essa monografia, né, na pós-graduação de mulheres no espaços de poder, comparando os 6 mandatos da Eloneida com o movimento de mulheres da época. Então, bem no início, o mandato da Eloneida era mais pautando na democracia. Estávamos saindo de uma ditadura militar, né? Depois veio a primeira Constituição, em 88, primeira Constituição democrática, melhor dizendo, e aí ela foi pautando cada vez mais as lutas das mulheres, tanto nas falas, na tribuna, como em propostas, né, projetos de lei. Eloneida Studart agia como feminista, defendia pautas feministas, mas nunca se declarou feminista. Somente na legislatura de 1987, no plenário da Alerj, uma deputada eleita aos 26 anos de idade declarou-se feminista. Ousada para a época, Lúcia Arruda levantou uma bandeira até hoje polêmica. O fato do aborto está na clandestinidade. O fato do aborto está na ilegalidade. Não tem impedido que as mulheres o façam. Por isso, senhor presidente, eu peço, número 1, aos deputados que cumpram o seu papel de esclarecer a população do que trata a lei. Uma lei humanitária, uma lei preventiva, uma lei que determina que o Estado assuma a sua responsabilidade, que pague o ônus social. Os abortos são cometidos nas piores condições. Que cumpra o Código Penal. E eu quero saber, senhor presidente, que todos aqueles que hoje não são contrários à lei, eu quero saber, isso na consciência de cada um, o que estão propondo em troca. A Lúcia Arruda foi a primeira a ir no microfone e se assumir feminista, apesar da Eloneida já ser uma feminista, e uma feminista de carteirinha. Mas a Eloneida era mais velha.
Você talvez, o arrobo da Lúcia Arruda deve-se à sua juventude. Quer dizer, os jovens são mais... conseguem botar a camisa com mais facilidade. Tem que ser feminista, sim. É errada, é equivocada essa frase que diz: eu não sou feminista, eu sou apenas feminina. Ser feminista não faz com que você deixe de ser feminina. Ser feminista é dizer para você que existe alguma mulher que está lutando pelo seu direito. Mas se o tema é a luta feminina, temos que falar da pioneira, Carlota Pereira de Queiroz. Nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1933, ela foi eleita pelo estado de São Paulo. Era a única representante do sexo feminino entre os 254 deputados. A Carlota, né, a primeira mulher parlamentar, eu tenho absoluta certeza que ela, diante daquela conquista, não imaginava o tamanho da sua conquista, a sua importância e quanto ela seria, né, uma lenda na história de luta das mulheres. Na época, a Câmara dos Deputados funcionava aqui, onde hoje é o Tiradentes, sendo, portanto, Carlota Pereira de Queiroz a primeira deputada a sentar-se nessas cadeiras. Médica e anti-Vargas, Carlota permaneceu na Câmara até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas fechou o Congresso Nacional, marcando o início do Estado Novo. Brasil, rincão querido, invejado pelo mundo novo, destruído está o seu futuro, porque pretendiam dominar o seu povo. Surgiu Getúlio Vargas. O crescimento do movimento feminista no Brasil não foi linear. Diretamente afetado pela ditadura, que tirou o direito de reunião, perseguiu opositores do regime e a clandestinidade. Era um tempo em que falar de direitos era difícil. Eu nasci no ano de 68. Ainda estávamos na ditadura. Eu peguei um resquício da ditadura e eu também ainda tenho muito vivo na minha memória o Direta Já, por exemplo. Do meu pai, a gente gritando, a gente participando, Direta Já. Queremos eleger o presidente do Brasil, tremulando as bandeiras todas, Praça da Sé. Somos 120 milhões de habitantes. Este processo não vai parar. Aconteça o que acontecer em Brasília, podem construir os artifícios que quiserem. Governo neste país só será estável, só poderá existir mesmo com o voto do povo brasileiro. E as mulheres tiveram que lutar a favor da redemocratização. Isso só muda com a primeira Conferência Mundial sobre a Mulher no México, em 1975, quando foi estabelecida a Década da Mulher, entre o período de 1976 e 1985. Nesse período, volta a ganhar visibilidade em todo o mundo pautas como o movimento negro, diversidade sexual, manifestações a favor do aborto. E o que tu acha que são as batalhas mais importantes da mulher agora? A eleição direta, o aborto e o direito dela, né? E contra a violência de gênero. A conferência foi no mesmo ano em que houve a fusão e a criação da Alerj aqui no Tiradentes. No ato, entre 98 deputados, apenas 4 eram mulheres, comprovando a baixa representatividade feminina no parlamento estadual. O Brasil é um dos primeiros países da América Latina que aprovou o voto feminino. É o Brasil e o Uruguai. E aí a gente olha, por que a gente foi um dos primeiros, um dos pioneiros da América do Sul no voto feminino, e a representação de mulheres é tão pequena? Isso é que é uma interrogação que a minha geração não resolveu, a minha geração deu um bote, mas o bote ficou
marcado e ficou naquele patamar. O Rio de Janeiro é a lanterninha do Brasil em representação política das mulheres. As cotas foram muito importantes no sentido de trazer a possibilidade da participação feminina efetivamente na política, né? Estando dentro dos parlamentos, dentro dos espaços de poder. E há uma confusão aí com relação às cotas, porque já há uma fala já pré-determinada que as mulheres têm que ser 30%, e a lei não diz isso. A cota diz que tem que ser 70, 30, mas pode ser 70 de mulher, 30 de homens, 30 de mulher, 70 de homens. A cota é 70, 30. Isso, eu acho que o melhor dos mundos seria 50-50. Eu acho que o que falta é as mulheres entenderem a importância de escolher pessoas que tenham esse compromisso com as pautas femininas e feministas. Que não basta ser mulher para merecer o voto de uma outra mulher, é óbvio, né? Mas eu acho que eu, mulher, posso olhar no número de mulheres candidatas e identificar qual aquela mulher que tem uma identidade com as propostas que eu espero que estejam no parlamento, né? Dos 559 parlamentares da Constituinte, apenas 26 eram mulheres. Por isso, para incluir as reivindicações femininas na Constituinte, um grupo de mulheres se uniu para pressionar os parlamentares. Ficaram conhecidas como Lobby do Batom. Esse nome, eu vou começar falando dele, porque eu odeio. Porque até agora eu estou reconciliada, mas eu não gostava não. Porque, primeiro que eu não gosto de nomes em línguas diferentes. Tem nome em português, pode fazer em português. Mas quem botou o apelido no corpo a corpo que o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e o movimento feminista fez na Câmara Federal para que nossas propostas, para que as reivindicações das mulheres chegassem aos deputados, foi um deputado conservador, foi o pessoal conservador do Congresso. Composto por mulheres de variadas profissões e parlamentares, entre elas Benedita da Silva, Ruth Escobar, Ruth Cardoso, Eloneida Studart e a economista e historiadora Ildete Pereira. A maior vitória nossa por incrível que pareça, você pode nem pensar que foi a igualdade na sociedade conjugal. As pessoas não têm a sociedade conjugal até 88. O homem era o chefe da família, da sociedade conjugal. As duas perdas maiores foi que a gente não conseguiu a questão do aborto. A gente teve que negociar, porque a gente era ameaçado o tempo inteiro, não conseguiu tirar. Essa é uma delas. E a segunda grande perda nossa foi que as empregadas domésticas, a gente não conseguiu abolir o caput do artigo 7, que não deu direitos iguais às trabalhadoras domésticas dos trabalhadores brasileiros. A Comissão de Trabalho não aceitou, ameaçou o tempo inteiro tirar outras coisas para entender que as empregadas domésticas eram uma trabalhadora como outra qualquer. A legislação das domésticas só mudou em 2013, em 2 de abril de 2013, e eu estava lá na Câmara Federal. Chega eu, do negro dizer que sofreu e que chorou. Passe a mão numa chibata e seja seu próprio feitor. Quem é essa mulher que ao nascer já se tornou vítima de um triplo preconceito? Mulher, negra e favelada. Doméstica e primeira vereadora negra, Benedita da Silva saiu da favela e encorajou outras mulheres negras e de territórios excluídos a se candidatarem a um cargo público. Muitas delas vieram dos movimentos sociais. O movimento social, sobretudo para uma matiz de mulheres que estão comprometidas com lutas sociais.
Aí, dentro do movimento social, numa sociedade democrática, essas pessoas emergem para o campo da política. Os descendentes de africanos somos maioria nesse país. Chega de complexo de inferioridade, chega de cabeça colonizada. Vamos à luta, companheiros, para que a exploração e a opressão terminem nesse país. Negão, 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 lutando contra a opressão. Negão, 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 lutando contra a opressão. Negão, 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 lutando contra a opressão. Abaixo o racismo, agora, já! Abaixo o racismo, agora, já! Após a eleição de Benedita da Silva para a Câmara de Vereadores, em 1982, pelo Partido dos Trabalhadores, demorou 19 anos para que a primeira deputada negra entrasse no Palácio Tiradentes. É muito prazer estar aqui nessa casa, assim, dá uma emoção, sabe? A gente sabe que o espaço de poder, ele é designado aos poderosos. Os poderosos, eles são históricos, eles têm famílias de nomes, sobrenomes. Eu sou uma Silva, da Silva. Silva, você pode vir de uma família abastada. Da Silva é porque sua família pertenceu a alguém. Foi escravo de alguém, foi escravo dos Silva. E por isso, da Silva. É com muito prazer que eu recebo hoje Jurema Batista, essa mulher incrível. Ela começou a carreira política como presidente da Associação de Moradores do Morro do Andaraí em 1979. É professora de português e literatura, militante feminista e do movimento negro, foi vereadora do Rio por 3 mandatos, deputada estadual e hoje é subsecretária de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social da cidade do Rio de Janeiro. Jurema Batista é uma deputada que é uma protagonista dessas questões avant la lettre, porque Jurema é uma deputada de décadas passadas, já dos anos 80, quer dizer, Jurema junto com a própria Benedita, com a Lélia Gonzalez, porque Lélia Gonzalez foi do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Elas tinham uma organização de mulheres negras importante aqui no Rio e já bastante atuante, porque, por incrível que pareça, as feministas negras são muito mais atuantes que os homens negros. O movimento de homens negros, o movimento amplo de homens e mulheres negras, não dá muito ar de sua graça. Ele já foi muito atuante na década de 30, na década de 40, quando veio a lei Afonso Arino, que pune crimes de racismo, que foi ratificado pela Constituição, entendeu? Crime de racismo é inafiançável. As cotas abrem portas! As cotas abrem portas! Num plenário majoritariamente branco e masculino, as questões raciais e em favor das mulheres foram prioridades no seu mandato. A gente ganhou, a gente venceu no plenário e a cota permanece até hoje. Mas nos bastidores eu ouvia coisas horrorosas, tipo a questão de ter competência, a questão de que, uma coisa que mais eu ouvia, que mais me incomodava, vocês querem tirar a nossa vaga. Ou seja, a universidade é pública, o dinheiro é público, mas a vaga é de quem tem dinheiro. A universidade tem que ser para todo mundo. É pública. Você tem dinheiro, você participa de um grupo, você passou. Agora tem um outro grupo que foi desfavorecido, né? As pessoas sempre falaram isso, né? Como um exemplo. Você tem 2 treinadores. Um é treinado com suplemento, tem um preparador físico. O outro é treinado num campinho lá da comunidade, sabe? Não tem alimentação adequada, bota os 2 para correr. Tem vezes que até o cara lá do campinho ganha. Mas o mais provável é que o que foi mais preparado ganhe. E não, a educação também é assim. Para mim é extremamente significativo dizer para ti
que essa explosão toda do feminismo nessas eleições agora, a partir de 2015, deve-se à entrada massiva de meninas negras na política. E aí a gente pode fazer uma ponte com a lei de cotas, né? A escolaridade da população preta cresceu enormemente. Então, se você o sucesso, porque a lei de cotas não é só a lei de cotas para a questão racial, mas também para a questão de renda. Mas, de qualquer maneira, as cotas é uma política brasileira que ajudou que ajudou a ir para o movimento social feminista, e isso possibilitou um exército de mulheres, se a gente pode chamar um exército de mulheres, que entraram na política, que entraram na universidade, e a educação é um passo importantíssimo para você ter reflexões e desejar a liberdade, e desejar a igualdade. E aí, um dia eu estava lá falando sobre alguém que tinha sofrido racismo, eu peguei o microfone e estava falando. E aí, os seguranças estavam lá atrás e estavam ouvindo, aí comentaram assim, essa mulher, não era deputada não, essa mulher só sabe falar disso, todo dia ela fala de racismo, todo dia. Aí, quer dizer, o problema não era meu, né? Se eles não param de falar, eu também não paro. Certo? Se eles pararem, eu vou parar também. Mas todo dia eu ligo a televisão de manhã e vejo que alguém sofreu racismo. Porque o cabelo da pessoa no metrô esbarrou, porque alguém que foi tomar um sorvete, sabe, foi comprar um celular e o gerente da loja ficou andando atrás, não recebeu o cartão. Todo dia. Aí quando eles falaram isso, aí meu amigo, que também trabalha aqui na TV Leste, Ricardo Brasil, falou, deputada, aqueles de segurança lá estavam falando que a senhora não para de falar isso, que já está de saco cheio. Falei, quem está de saco cheio sou eu. Só que na hora eu me dei uma desestruturada. Eu voltei para o plenário e comecei a falar, só que eu não falava, eu falava e chorava. Falava e chorava. Falei, como é que pode um parlamentar eleita, legítima, não poder falar da causa que mais de minha cara? E aí eu chorei, na época o presidente era o Pisciani, aí ele ouviu, ele estava aqui na sala, ouviu, ele me chamou e perguntou o que aconteceu de fato. Eu contei tudo para ele, ele não me falou nada. Chamou a pessoa que fazia, que dirigia, né, a segurança, e no dia seguinte estava todo mundo exonerado. Exonerou todo mundo! Vidas negras! O que você tem que sempre ter em mente é que o palácio é construído com uma mentalidade de ser o espaço da memória da nação, que as fases da história da nação estivessem aqui. E você vai ter um exemplo muito claro disso na pintura que representa a monarquia. Lá no canto direito da pintura você tem a representação da princesa Isabel enquanto redentora e do Visconde do Rio Branco com a lei do ventre livre nas mãos. E o que tem embaixo deles? Homens e mulheres negros e crianças reverenciando. Então esse palácio ele perpetua esse mito da princesa Isabel como redentora e dos negros sem uma agência política. Eles como sendo amparados pela Salvadora. E se a gente voltar para a tela que representa a assinatura da Constituinte, nós temos um futuro presidente da República, Nilo Peçanha, negro, mas pelo fato da tela ser muito homogênea com um único tom, se esquece esse aspecto principal da característica dele. Hoje nós temos uma outra realidade no Palácio Tiradentes. Na Assembleia Legislativa, depois de tantas lutas, a negritude tem feito a sua voz cada vez mais forte, o que era diferente nos anos 20. Há mais de 12 anos participando de movimentos sociais, Renata Souza é nascida e criada no Complexo da Maré. Feminista, jornalista e doutora em comunicação e cultura, já tentaram reduzi-la ao estereótipo de mulher negra raivosa. Imagino que o organismo desses homens brancos da elite econômica e política desse país seja tão racista e machista que não pode ver mulher preta com microfone. Termo pejorativo
que reitera a violência provocada pelo racismo, com o intuito de silenciar minorias. Eu não diria brigando, argumentando. Eles que acham que eu estou brigando. Por quê? Porque uma mulher preta mais assertiva é considerada histérica, é considerada brigona. Todos os homens que falam de maneira mais assertiva, eles não são considerados brigões. Eles apenas estão argumentando. Então é até o olhar, né, da mulher preta raivosa, que é histérica, que quando eles estão falando barbaridades, né, mas o que incomoda é quando eu sou assertiva. Né? Aí meu apelido é cheia de marra e nariz em pé. E eu já disse no plenário, vocês não sabem a diferença de um nariz em pé para uma cabeça erguida. Minha cabeça é erguida. Né? Não tem problema, não tem falcatrua nenhuma, não tem corrupção, não tem nada que me desmereça. Então você imagina, né, que eu não sou muito querida por alguns deputados. A política é máquina de moer gente. Não pense que a política, desculpe a arrogância, mas a política é para quem tem coragem, para quem tem coragem de submeter seu nome ao crivo, né? À análise da população. E é assim que tem que ser, a democracia se faz assim. Então a política bem exercida, com compromisso, né? Com propósito, sobretudo, ela exige de você uma dedicação muito grande e por isso que eu brinco, né, que eleição e política é máquina de moer gente. E você não pretende se candidatar mais, não? Não, nunca mais. Eu gosto muito do trabalho, acho que você tem momentos de decisão na vida nacional e no estado do Rio de Janeiro, que é bom você estar lá no parlamento, sabe? Mas também algumas questões te afetam muito em casa, com a família. Por exemplo, quando eu morava em Brasília, meu filho era pequeno. Eu fiz a CPI da Previdência, eu fiquei 9 meses praticamente sem ir em casa. O Ricardo levava meu filho até Brasília. Teve um Natal antológico, que eu estava no meio da CPI. Lá, não sei se ainda tem, tinha um quarto de documento, sem janela. E eu lá com a Chiquita, minha amiga querida, que foi minha assessora. E daí ela falou assim, Si, é o seguinte, hoje é dia 23 de dezembro. O Papai Noel está chegando. E você está aqui, você não comprou um presente para o seu filho, você não fez nada. Nós saímos de lá, era noite. Nós saímos daquela sala, andando pelos corredores daquela Câmara imensos, já desligadas as esteiras, andando pelos corredores em silêncio. Eu e ela chorando. Eu fui para casa e cheguei, era noite, não dava mais para pegar eu não sabia nem que dia do ano era. Cheguei na minha casa, dia 24, véspera de Natal, sem ter nada feito para a ceia, não sei, a minha empregada, que era maravilhosa, que providenciou alguma coisa, mas sem ter comprado um presente para o meu filho, que era criança. E exausta. Quando deu meia-noite, eu estava dormindo, porque não aguentava. Colocar os pés pela primeira vez no palácio como deputada eleita traz consigo lembranças dos caminhos percorridos até então, quando a origem periférica contrasta com a imponência e a importância de se ocupar um espaço, representando os seus iguais, e onde ainda se é minoria. É impossível não se emocionar e não se lembrar de quem veio antes. Quando eu entro como deputada, foi uma explosão de sentimentos, né? Desde esse é meu lugar mesmo, não é? Até a minha primeira fala, que foi em homenagem para Marielle. Marielle, que ali naquele plenário teve comigo na luta pelo reconhecimento do funk como cultura, da lei de doulas, a gente estava junta no plenário. Então, assim, é um misto de sentimentos.
E eu me emociono porque eu acho que enquanto o parlamento não tiver a cara do povo, não sentir a dor do povo, que é isso, né? Quando a gente fala de política de afeto, a gente não tem que falar que a gente vai abraçar. A gente tem que abraçar também. Mas eu acho que uma coisa que a gente deixou de fazer é de se deixar afetar. Se deixar afetar pela dor do outro, pela prioridade do outro. Então, você não precisa passar fome para se afetar com a fome do outro. Você não precisa ter um filho seu assassinado pela polícia para se afetar com a dor dessa mãe. Então, essa é a nossa política do afeto. Está dentro desse parlamento. Faz sentido para mim. Faz sentido para a luta que eu travo junto à juventude negra e às mulheres pretas. Faz sentido para a luta que eu travo junto com a população LGBTQIA+, de serem reconhecidas na sua humanidade. Faz sentido para os moradores de favela e periferia do Rio de Janeiro. É isso. O Brasil, o nosso querido Brasil, ele é o 5º no ranking de homicídio de mulheres. O 5º. E aí eu pergunto, até quando o nosso Brasil estará sempre no ranking das catástrofes, das desgraças e da morte de mulheres, do assassinato de mulheres? O que vamos esperar se isso virar regra, se isso virar moda? Matar uma mulher, assassinar uma mulher e na delegacia, depois de alguns dias, dizer que matou, que assassinou, que estrucidou, que eliminou, que tirou de cena uma mulher e simplesmente ficar ileso, responder em liberdade. Para mim isso é estarrecedor. Assassinato de forma alguma é para que seja respondido em liberdade. Pior ainda, o assassinato de uma mulher que recentemente o feminicídio foi considerado crime hediondo. Quantas mais mulheres esse vírus terá que matar? Eu chamo de vírus porque é o que a gente retrata um tipo como esse. Assassino, matador de mulher, homicida, feminicida, não pode ficar ileso. Tiros, bombas, protestos, assassinato e morte. Um deputado constituinte que virou guerrilheiro. Um palácio recheado de símbolos fascistas. Verdade ou mentira? No próximo episódio de Memórias do Parlamento, vamos contar as histórias que a história não conta ou pouco fala. Quem já trabalhou aqui não esquece ou volta para visitar, mesmo depois que partiu. Ele olhou para mim e ficou meio branco. Rogério, o Martins morreu há 1 mês. E ficou mudo. A Casa do Povo nem sempre escolhe a visita dos vivos ou dos mortos.